Não há novidade nenhuma. A França é conhecida mundialmente por sua gastronomia e pelo estilo de vida. Desde 2010, a comida gastronômica francesa e seus rituais, lembrados pela qualidade e pela diversidade, estão inscritos no Patrimônio Cultural da Unesco. Tudo isso é o fruto de uma herança secular e também está em constante evolução, graças aos seus profissionais que continuam revisitando nos seus clássicos para sempre nos surpreender e nos satisfazer. Provar a gastronomia francesa é experimentar la art de vivre à la France, ou a arte francesa de viver, que envolve encontrar produtores locais e chefes que vivem de transmitir sua paixão. Um tanto regionalistas, como não poderia deixar de ser, mas muito criativos. Um fato indiscutível é que a França é um dos países líderes de restaurantes com estrelas Michelin, um guia turístico criado em 1900. As estrelas vão de 1 a 3 e são atribuídas por inspetores do guia, que visitam os restaurantes anonimamente para garantir que sua experiência seja semelhante à de um cliente comum. As estrelas representam diferentes níveis de excelência, culinária e prestígio. Da Normandia à Provence, da Bretanha à Alsácia, passando pela Borgonha, Sudoeste ou Córcega. Através da sua gastronomia, pode-se conhecer toda a diversidade e a riqueza dos territórios franceses. Cada região nos convida a saborear suas especificidades e suas especialidades da cozinha em movimento de partilha e convívio. Nosso podcast continua na França e neste episódio falaremos sobre gastronomia. Quem nunca viajou pensando nos pratos maravilhosos que teria de saborear? O mapa de viagem abraça a gastronomia francesa e conta um pouco do que os séculos de perfeição fizeram criar nas caçarolas francesas. Ajuste aí seu GPS, calibre a sua taça e venha comigo. Eu sou o Rimene Amaral e nosso mapa de viagem está começando. Para falar um pouco sobre a história da gastronomia francesa, eu recebo neste episódio a chefe de cozinha e turismóloga Tati Mendes. Oi Tati, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Rimene. É mais uma pessoa que vai estar com a gente durante esse caminho no mapa de viagem para mostrar um pouco que é uma pessoa que entende de tudo, né? É uma pessoa que faz de um lado e do outro as duas coisas que mais uma pessoa gosta, comer e viajar. Tati, pra gente começar a falar um pouco da comida francesa, é claro que a fama existe e com muita razão, mas a gente também não pode deixar de falar sobre os casos de usurpação de cardápios que existem, né? Como é o caso dos macarrons, que foi criado na Itália e por causa do casamento de Catarina de Médici e Henrique II, lá em 1533, acabou sendo usurpado para a França e que tomou o macarrão para si. O macarrão é um bom exemplo de como festejar as grandes conquistas? Eu acho que o macarrão, quando a gente fala de comida francesa, com certeza é uma maneira da gente festejar, mas eu acho que antes dele vem o champanhe. Ou então os dois. Tem isso. É verdade, macarrão com champanhe. Aliás, uma combinação perfeita para quem comemora, né? Sim, já dizia a Maria Antonieta, né? Que ficava muito louca com o macarrão de champanhe. Agora, bom a gente falar, se você tocou num ponto de champanhe, não é todo espumante que é champanhe. Champanhe é um vinho gaseificado, naturalmente, produzido apenas numa região da França chamada Champagne. Bom a gente esclarecer isso, né? Não é qualquer espumante que a gente vai chamar de champanhe por aí, não, né? Todo champanhe é um espumante, porém nem todo espumante é um champanhe. A gente tem que lembrar disso e tem um valor agregado, né? Claro, e muito agregado. Tati, como a Revolução Francesa, ela revolucionou a gastronomia francesa, né? Os cozinheiros da época, eles foram verdadeiros pioneiros na elaboração de novas receitas e combinações de sabores. Nesse período, foi o único da gastronomia francesa, inclusive surgiram novas técnicas e abordagens, até mesmo a escolha dos ingredientes. Isso ainda hoje é usado ou já foi superado essa parte? Eu acho que eles não vão superar pelo fato de ser uma cultura, né? Igual nós hoje temos a nossa cozinha de anos atrás, cheia de história, que hoje ela já não é mais uma cozinha pesada, né? É uma cozinha do dia a dia que a gente gosta. E muitas vezes aquilo que era muito de necessidade antigamente vira algo de luxo nos dias de hoje. E na França não é diferente. E eu acho que a França, apesar a característica principal da gastronomia dela, independente da fase que ela viveu, se estava em vacas magras ou gordas, eu acho que é o respeito ao terroir.
que é o lema grande da cozinha francesa, né? Abre a sua janela e cozinhe com o que tem no seu jardim. Então eles respeitam a sazonalidade, eles respeitam o que tem no momento. Se não tá na época de morango, não vamos comer morango, vamos comer o que tá tendo na época. Então acho que isso reflete muito o que a qualidade da gastronomia francesa. Porque se o seu ingrediente, por mais simples que ele seja fresco e da época, não tem como dar errado. E a França, ela é bem regionalista também, né? Ela tem isso, ela tem uma coisa de fazer aquilo que é seu, de mostrar o que é seu, ela tem orgulho, principalmente quando se fala em gastronomia. Eles têm uma relação com a gastronomia como nós brasileiros, na sua grande maioria, tem com o futebol. Se a gente for parar, eles batem no peito pela gastronomia, eles são os melhores, né? Então eles não têm medo de dizer que eles são os melhores, eles enfrentam qualquer outra grande gastronomia do mundo com a estrela no peito, tipo assim, nós somos a base, e de fato são. E uma coisa que eu acho muito bacana, quando eu estudei na França, você passava na frente das escolas primárias e tá sempre um menuzinho na porta da escola. Aqui a gente também tem, sua mãe recebe na agenda, né, o que tá lá porque a criança vai comer, mas o que a gente pensa, nós brasileiros, a mãe, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu sei que minha mãe pensa mais ou menos assim. O que teve hoje? Pãozinho com carninha moída. Ah, o fulaninho comeu? Comeu. Nossa, comeu até dela. O que a mãe brasileira faz? No jantar, pão com carninha moída, porque ela já sabe que o filho gosta no almoço, vamos repetir na janta para não ter problema. A mãe francesa tem outra cabeça. O que meu filho comeu? Ele comeu peixe no almoço, então na janta vamos fazer um queijo, uma carne, para ser variado. Então é para não repetir e sim aumentar o vocabulário alimentar daquela criança. A nossa infância no Brasil faz com que as crianças comam basicamente a mesma coisa durante uma infância inteira, diferentemente dos meninos franceses, que já vão trabalhando o paladar desde pequeno, com uma grande variedade. E aprendendo a comer de tudo, que é muito importante, principalmente quando criança, né? Eu falo de comida e comecei a salivar, é normal. Todo mundo, acontece com todo mundo isso. Tati, a manteiga, né? Eu acho que ingrediente de primeira necessidade em qualquer restaurante que se preze, mas na França dizem que usar manteiga é para dar mais sabor e por isso não haver como a comida francesa ser ruim. Vamos desmistificar isso? Eu acho que é uma grande verdade também, não tem muito como tirar. Mas eu acho que eles usam a melhor manteiga possível, então é uma manteiga de uma qualidade excepcional, e a sabedoria em utilizar. Você não usa ela desde o início. Você utiliza do meio para frente, muitas vezes só na finalização. E por isso a comida ela é untada, né? Ela é aquela comida amanteigada, porém não extremamente gorda como é a nossa brasileira, que o óleo começa lá no final e não para nunca, né? Então são maneiras diferentes de utilizar. E a manteiga, o creme de leite, o queijo é muito presente na gastronomia francesa. E também tem como dar ruim, né? Se você gosta desse segmento de comida, não tem problema com leite, é o paraíso. Agora é bom a gente lembrar que a comida francesa, principalmente os cozinheiros franceses, apesar de serem um pouco conservadores, com o passar do tempo eles acabaram tendo que ir se adaptando também, né? Não somente à sazonalidade, mas também ao turismo que foi chegando e foi agregando mais isso. Eles se adaptam assim, né? Tipo... adaptam. Você tá aqui... Muitas aspas. Pra comer a minha comida. Mas o que eu tenho percebido, eu vou à França desde 2010, todos os anos. 1-2 vezes no ano. É a cidade que mais tem na minha vida, né? É Paris. Então são 14 vezes que eu já fui. E eu gosto demais de perceber a transformação. Então hoje sabores que a gente não tinha presente na alta gastronomia francesa, a gente tem influências asiáticas, influências da América. Então coentro está presente em grandes receitas francesas. Eu lembro que eu fui em 2018 para a França, encontrar meus pais na Rússia, eu fui primeiro para lá, depois encontrar meus pais na Rússia, e parei no restaurante, porque eu não gosto de repetir restaurante, eu gosto de andar e eu sinto o cheiro para eu entrar, porque eu não gosto nem de indicação, eu gosto do restaurante me acha. E esse restaurante era minúsculo, contanto que para você entrar nele, você atrapalhava quem estava sentado, que ele era muito pequenininho. E a hora que me trouxeram o steak tartare, que eu sou alucinada por steak tartare, ele tinha brotos de coentro em cima.
Falei, gente, as povo tá muito evoluído. Isso não veio da Bahia. Isso não era normal aqui, né? Nos anos vindo pra cá, estudei aqui, nunca vi esse sabor aqui. Daí eu fui perguntar pro chefe. Ele casou com uma vietnamita, que também tinha o hábito de coentro, e ele começou a introduzir. Então, essa fusão da gastronomia, das técnicas francesas com os sabores do mundo, ela tá acontecendo com muita parcimônia, mas assim, maravilhoso, como sempre. Você acha que existe um pouquinho do reflexo de globalização, de interferência na cozinha francesa? Eu acho que existe a nova geração, né? Por mais que você seja formado... Menos conservadores, diríamos assim. Mais ousados, né? Então, tipo, entendem as técnicas, que não tem o que contestar, são as melhores técnicas do mundo, mas chega uma hora que a gente tem que inovar, até mesmo porque existem novos ingredientes, as coisas estão chegando nos mercados, vai dizer não o resto da vida? Não tem como fazer isso, né? Você falou em técnica. Qual que é a técnica francesa que hoje é mais difundida mundo afora, quando se fala em cozinhar? A gente fala muito na marinada, no cozinhar na própria gordura, né, que tem todo o seu sabor. Essas técnicas vieram da gastronomia francesa, ainda são difundidas no mundo. Sim, eu acho que o confitar, né, que é o cozinhar na gordura, eu acho que de fato é a técnica mais disseminada, assim, da França. E não, na realidade, eu acho que essa técnica existiu pelo mundo todo. Nós temos a nossa carne de lata, que é um confit, só que feitos de maneiras diferentes. A diferença é que quando um francês pega a técnica, eu acho que é o respeito ao alimento. Então, ele não passa do ponto de nada. É muito perfeito, né? Então eles pensam assim, a gordura até tal temperatura, porque a gordura também vai ser comida, ela tem que estar boa. A carne vai ter tal ponto para que ela não fique ressecada. O tempero vai até aqui. Então eles são muito... É uma grande orquestra. Porque quando você coloca na boca, é uma sensação única. O que às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, né, com a gastronomia francesa, e vão dizer, eu vou comer pouco. Gente, você come muito. Não existe... Não tem jeito. Não tem prato pequeno, porque são vários pratos, e mesmo assim são maiores. Eu acho que isso já passou. E essa, mas é muito cheio de frescura. Muito pelo contrário, é muito simples. Só que eles valorizam com maestria um único ingrediente. Eu acho isso o que eu mais me encanta. Um prato francês é um evento, né? Tô se livrando. Você vai comer um aspargo, o aspargo. Eles não cozinharam demais ele. Eles escolheram na hora certa, sabe? Então eu acho isso muito sensacional. O açúcar, Tati, é outro ingrediente, né? Discretamente reservado. Nada muito doce, nada de açúcar demais, né? O sabor tem que sobressair ao açúcar. É mais uma vez o respeito, né? O respeito ao ingrediente. Você vai fazer uma sobremesa com framboesas, o açúcar não passa por cima da framboesa, né? Você vai fazer com maracujá, mais uma vez. É o chocolate, então o chocolate ele vai sair antes do chocolate ser doce, ele era puro cacau. Então eles são muito, eles respeitam o terroir, a cozinha do terroir, respeitam a terra. E eu gosto muito de doces franceses por não serem muito doces. O brasileiro gosta de doce, né, que dá nozinha, assim. Então sente falta disso. Mas a gente foi pra lá, comeu e o doce não tinha graça. Eu não consigo ver doce sem graça lá, mas eu acho que doces que você come começo, meio e fim. Aqui, às vezes, a gente come o doce até a terceira colherada achando maravilhoso, mas tojou do doce porque ele tá muito doce. Você já divide. Lá não existe doce pra dividir. Você come o doce inteiro. Se você pensar em pedir pra dividir, você arrepende. Porque você ia conseguir comer todo. Até porque o pâncreas ia bater palma aqui, se fosse o caso, né? A farinha e a manteiga, elas acabaram se unindo numa coisa que hoje é considerada clássica, né? O que dizer do croissant? É uma marca registrada da França? É um cartão de visita francês? E a gente tem uma briga aí com a Itália também, né? Também com croissant. Mais uma vez, a gente tem essa briga aí da panificação. Mas eu acho que a mistura de farinha e manteiga na cozinha francesa em geral, ela gera muitas coisas. A panificação, a confeitaria, as sablés, né, as massas berres que a gente tem, os grandes molhos começam com a mistura de farinha e manteiga. Então não tem jeito de dar errado. Eu sou muito da farinha e da manteiga. Quando você me dá um pão bom com manteiga boa, não precisa mais nada.
Tati, agora muita gente tem essa história de falar, eu fiz um pão, o pão não ficou gostoso, ele não ficou crocante como ele deveria ficar. A farinha que você compra no supermercado não é a mesma farinha utilizada para fazer aquela baguete parisiense, que quando você morde ela faz creque-creque, que você coloca no forno, ela fica crocante e tal. Existe uma grande diferença, a gente está falando de farinha, não é a mesma farinha de supermercado convencional que custa 3, 4 reais o pacote de 1 quilo, né? A gente tem, como tudo, a gente tem setores. Linha A, linha B, linha C e até o que a pessoa paga. Porque a gente tem um pacote de farinha de 3 reais e a gente vai ter um pacote de 1 quilo de farinha de 10 reais. Mas tudo é farinha. Não, nem tudo é farinha. E existe uma grande diferença no manuseio, na cocção e aí também vem os italianos que eles explicam isso melhor do que qualquer outra etnia e gastronômica, que é o pós. O trigo que é feito, o trigo bom, né, uma boa farinha de trigo, você não fica empanzinado depois. Então, assim, existe toda uma diferença, né? Mas às vezes as pessoas não querem pagar, né? É o custo-benefício. Sim. Aí apareceram os caldos, cozidos levemente, né, diferentes tipos de carne aromatizados com ervas. Foi o início do que a gente conhece hoje como comfort food. Eu acho que era o necessário food, digamos, sobrevivência food. Quando as sopas na Europa em geral nasceram, era aquilo. Hoje, se a gente parar pra pensar, vamos fazer uma ação solidária. A gente faz um sopão, por um motivo óbvio, porque em todo o alimento existem nutrientes. Desde o que você mastiga, do caldo, tudo. Então ela é democraticamente separada a nutrição. E as sopas na Europa em si nasceram assim, uma comida para esquentar e uma comida para nutrir. Então não tinha como, quem ficar com este pedaço vai ficar mais nutrido do que o outro, porque o caldo é onde está a grande nutrição. Porque você vai pegar os vegetais, o nutriente máximo dele está no caldo e não mais nele, ele tem mais fibras. Extrair o que é o de melhor que ele tem. Exato, então assim, eu acho que os caldos hoje, para todo mundo, tem muito comfort, porque aquece, eu sou louca da sopa, né, então assim, qualquer hora pra mim é hora de sopa, se faz calor, eu tô suando, tomando sopa, eu acho bom. E eu sou do sul, né, então no sul a gente tem muito esse hábito. Agora, na Europa em si, principalmente na França, as bases das comidas boas são grandes caldos que começam a ser feitos 2, 3 dias antes. E aí que é o néctar dos deuses, né? Ele extrai, de fato, que é o que há de melhor em tudo isso aí, né? Quando você fala em caldo. Agora, quando a gente fala muito em caldo, fala em sopa, existe na França também uma sopa muito famosa, que também já foi difundida mundo afora, que é a famosa sopa de cebola. Não tem como a gente falar de sopa, falar da gastronomia francesa falando de sopa sem falar de uma sopa de cebola com pão. É a melhor que tem, né, gente? E foi engraçado, a primeira vez que eu fui à França com o Andrei, meu marido, a gente era namorado ainda, e eu falei, quero comer uma sopa de cebola. Ele e a Bárbara, nosso sobrinho, não torceram o nariz, né? Falaram, pelo amor de Deus, sopa de cebola. Eu falei, gente, a melhor coisa que existe no planeta, nessa cidade, é a sopa de cebola. Porque não queremos, porque não sei o que, não sei o que. Daí veio a minha sopa de cebola. Fumegante, né? Com aquele crosta de gruyère em cima. Eles falam assim, isso já não tá nem parecendo uma sopa. Você me fez salivar agora. É muito boa. Mas uma coisa que as pessoas não sabem, que o que faz aquela sopa ficar excepcional é o caldo feito 3 dias antes, com os ossos que seriam jogados fora. Então, mais uma vez, a sobrevivência, né? Nada se joga fora. Tudo é reaproveitado, né? De alguma forma ou de outra, mas muito bem reaproveitado, de forma que esse reaproveitamento traz não só sabor, mas traz muito mais qualidade, inclusive qualidade nutricional para os alimentos. Sim. Tati, não dá para falar na França também, na gastronomia francesa, sem a gente falar das ervas. Elas têm uma grande intimidade com a cozinha francesa, né? Qual é o papel das ervas, além de trazer o frescor nessa coisa toda? Eu brinco que as ervas em geral, os temperos usados pelos franceses, eles são a maquiagem. Mas aquela maquiagem de gente rica, sabe? Que vai ficar transformada, aquela assim, nascer bonita. Porque ele pega a comida, o ingrediente principal, que já é maravilhoso, e dá aquele batonzinho nela, que é a harmonização. Então, nenhuma comida francesa você vai comer temperos. Você vai comer aquele alimento levemente perfumado, aromatizado, né, com as ervas que a gente usa. Geralmente faz o bouquet garni, faz o sachê d'épices, que é fazer um sachêzinho cheio de ervinha, ou então um bouquet com um maço de várias ervas diferentes, e amarra e joga isso na panela. Na hora de comer,
puxa ele, né, retira, e ele dá o toque dele na medida possível. Ele não passa por cima. O que eu acho muito estranho, eu mudei pra Goiânia com 14 anos, e eu achava muito forte, apesar de amar, os sabores dos temperos. E daí quando você ia comer, você comia uma carne deliciosa, mas aí você ia pro arroz, tinha o mesmo gosto da carne, era muito alho na carne, muito alho no arroz. Daí você ia pra farofa, que tinha muito alho também. E você vai pra pizza, é muito orégano na pizza. E aí você acaba comendo mais temperos, que é delicioso também, mas pra mim, no dia a dia, isso deixa sua cabeça meio tonta. Porque você não sente o gosto. E isso gera uma confusão. Eu fui professora na faculdade de gastronomia por 11 anos. Dos meninos a falarem pra mim: mas a comida vai ficar sem gosto. Eu falei: não, ela vai ficar sem o gosto que você comeu a vida toda. Exatamente. E aí agora você vai começar a entender qual que é o gosto da comida. Você falou no bouquet garni. Bouquet garni são ervas, né? Cada um. Existe um bouquet garni oficial que é louro. Que é a base, né? Louro, aipo, salsão, salsa, tomilho e o que mais? E alecrim. Isso tudo é enrolado, coloca na água que vai ser cozido, o alimento e tal, e depois ele é retirado. Isso é para dar apenas um sabor. Sim. Né? Não é para ficar ali, para picar e jogar no meio da comida toda. E dá muito sabor, porque geralmente a gente tem o hábito de utilizar só as folhas. E ali vai com caule, e muitas vezes até com a raiz. E isso dá um sabor único. Aqui eu aprendi isso quando eu fui dar uma aula em Manaus. Eu nunca tinha utilizado. Eu até falo que é o meu primeiro contato, de fato, com cozinha brasileira mesmo. Raiz. Quando eu fui pro norte. E eles picavam a raiz do coentro para comer junto com as coisas. Meu Deus, o melhor do coentro está na raiz. E a gente jogando fora. Então, muitas vezes, assim, a gente deixa de utilizar de fato onde está o sabor por jogar isso no lixo. Minha mãe é baiana. Quando criança, a gente tomava chá de coentro, de raiz de coentro. Não me diga... Isso por quê? Não sei, mas a gente tomava. E eu acho que isso foi o que me agradou muito também. Bouquet garni, fala-se em ervas. Você, Tati Mendes, se fosse para escolher uma erva, qual seria a sua erva de preferência na gastronomia? Tomilho. Todo mundo sabe, assim, toda receita minha era muito engraçado. Mas vai tomilho. E amigos meus iam em casa, daí, chefe, né? Vai mexer na sua geladeira pra gente fazer alguma coisa. Isso é engraçado, na casa da Tati não tem salsinha, mas tomilho tem. Então, tomilho pra mim é a melhor erva do planeta. E sem contar que você coloca no potinho com guardanapo embaixo, ela dura 15 dias. Então, assim, você sempre tem uma erva fresca e ela é tão delicada que parece que dá pra tudo. Pra mim, né? Eu sou apaixonada por tomilho. Manjericão em todas as suas variantes. Roxo, pequeno, italiano, também. Grande. Pra mim, eu acho que é o segundo. acho que é a erva que mais me atrai. Eu acho que o manjericão, ele nunca dá ruim, né? Não. Ele não tem como. Manjericão você pode usar fresco em salada, você pode usar quente na carne, você pode usar em massas. Você tem uma variedade muito grande. Sim. E o manjericão tem uma grande variedade. Sim. Não existe manjericão miúdo, manjericão verde, manjericão roxo, aquele manjericão gigante que se chama de alfavaca. E aquilo para se fazer peludinho, arenoso. Aquilo para se fazer uma gemada com chá daquilo despejado em tempo frio. Aquilo é maravilhoso, uma coisa, gente. Eu não comi gemada com manjericão. Frutas e vegetais chegaram à mesa dos franceses em quantidades inéditas até então. Assistiu-se, em poucos anos, uma verdadeira revolução entre as cozinhas e os salões de festas e banquetes. É meio isso que as refeições eram, né? Umas coisas mais festivas, né? Aí, parece que isso ainda está arraigado na comida francesa. E pra gente aparenta ser muito festivo. Pra eles é normal. É só o cuidado, né, do dia a dia. Cuidar normal. Tipo, não existe pra eles você comer numa panela. Sabe? Tipo, servir na panela, igual a gente tem. Tá no fogão, a gente serve. Aqui tá super normal. Pra eles, não. Vai ser montado o prato, que é normal. Montar um prato pra uma pessoa que vai na sua casa. Pra gente é muita informação, né? Por mais que a gente faça um dia aqui, outro ali, no dia a dia você não emprata prato para receber uma pessoa, você coloca as travessinhas e tal, mas eles não, o hábito de empratar e o hábito de ter a comida somente para aquilo, para aquele momento. Uma coisa que eu amo de mercado francês, eu não sei
as pessoas que nos escutarem, se forem à França mais uma vez ou pela primeira vez, vão notar isso. É um país que você compra uma folha de alface. Isso é importante para quem mora sozinho, inclusive, né? Aqui você compra um palito com 3 cabeças, você não sabe o que você faz com aquilo. Você quer um vizinho para dar uma cabeça de alface? Então, a questão da comida fresca todos os dias é possível, porque você compra só o necessário. Exatamente. Fundada em Paris em 1895, Le Cordon Bleu é hoje considerada a maior rede de escolas de culinária e hospitalidade do mundo, com 35 institutos em 20 países e 20 mil alunos de mais de 100 nacionalidades treinados todos os anos. Le Cordon Bleu combina inovação e criatividade com a tradição através dos seus certificados, diplomas, bacharelados e mestrados, incluindo um diploma online em turismo gastronômico. Por aí, nota-se a importância da gastronomia que tem na França, né? O que Le Cordon Bleu tem para ser tão respeitada no mundo inteiro e por tanta gente e por tanto tempo? A resposta raiz ou a resposta Nutella? A raiz primeiro. Marketing. Marketing? Sim. É verdade? E qual é a resposta Nutella para isso? É a melhor escola de gastronomia do mundo, né? Aquele negócio que todo mundo acha, só lá que eu vou aprender a grande gastronomia francesa, e não é. Tipo, eu hoje, se fosse estudar eu fiz isso, né? Estudar na França, eu faria Le Notre mais uma vez, que é onde os grandes cozinheiros franceses estudam, e não é tão falado quanto é a Cordon Bleu. E se eu pudesse escolher uma escola no mundo inteiro para estudar gastronomia francesa, seria assim em Nova York. Que estão os melhores chefes franceses formando o mundo inteiro. Contanto que os chefes franceses de linhagem, que a gente chama, né, que é pai, filho, vô, mandam seus filhos para estudar em Nova York. Quer dizer, é o famoso quem não é visto não é lembrado, né? E quem é lembrado várias vezes acaba se tornando o melhor. É uma excelente escola? Sim. Porém, tem melhores que as pessoas nem fazem ideia. É isso, gente. É tentar começar a entender o que é propaganda, o que é raiz, o que é Nutella. Mas não se pode negar, de fato, a importância, né, da escola, de uma das escolas mais famosas, pelo seu marketing. É claro que existe, mas não pode deixar de lado a sua importância também. E não tem como tirar o valor dela. Claro. De fato, é um grande valor. Mas no mundo, as Le Cordon Bleus do mundo, tipo, a gente tem na Austrália, tem no Peru, tem no Canadá, eu preferiria estudar nestes países do que na própria França. Se eu fizesse na França, eu faria Le Notre. Não sei se, mas é a escola mais antiga do mundo de gastronomia? Ixi, agora você me pegou. Sabe que eu não Porque sei? 1895, se pensar em outra, bom, pelo menos não se tem notícia. Pelo menos o marketing foi bom desde então. Sim, eu acho que se for a mais antiga, aí justifica muito porque que o nome reina até hoje. Mas eu acho que se a gente for pensar no passado, não é tão longe assim, né? Se tratando de gastronomia francesa. Existe uma loja em Paris, chama Edlerin, que ela parece a loja de varinha do Harry Potter. Só que ela é uma loja de cozinha. Os grandes cozinheiros do mundo fazem compra lá. Só que a loja tá literalmente há 200 anos do mesmo jeito. O piso de madeira, os livros tortos caindo. E lá, sim, se você quiser saber, fica uma dica de viagem já. Fica no Marais. Quem quiser visitar o antro da gastronomia e ver chefes, de fato, estrelados, fazendo suas compras de faca, de tudo, vai de Lerim. É uma volta no tempo. Você entra na loja até a rinite ataca. Mas ela é maravilhosa. Turista vai adorar esse tipo de coisa. Já os chefes não posso dizer a mesma coisa. Tati, Paris é uma cidade que, além da história, respira gastronomia, isso todo mundo sabe, né? Seja nos restaurantes com estrelas Michelin ou nas birosquinhas que vendem sanduíche de baguete, né? Antes embrulhados até em jornal. Essas birosquinhas, elas devem ser visitadas quando se vai à França, quando se vai a Paris? Sim, sem muita... de origem duvidosa, muitas coisas, mas vá. Eu como, nunca morri, gente, tá tudo certo. Eu amo crepe de janela. Né, os crepes de janela de Montmartre. Vamos explicar o que é o tal do crepe de janela para quem às vezes ainda não sabe. Que as pessoas têm uma janela que vira para uma rua que passa muita gente, e aí essas pessoas têm a sua crepeira dentro de casa e colocam essa crepeira na janela no belo dia que resolve abrir e começa a vender, põe a plaquinha ali e vende. Obviamente hoje tem as janelas que funcionam como uma empresa, mas nasceram os crepes de janela como uma renda extra da pessoa. Falou assim, hoje eu vou vender crepe. E ela fazia. E os crepes de janela, principalmente em Montmartre, que a gente tem, são maravilhosos. Assim, é a mesma mão que pega no dinheiro, faz o crepe, mas embrulha o crepe, faz de tudo. Tá tudo bem. E eu pego um refrigerante e te dá, e eu acho sensacional. E são crepes sem
tem recheio, mas sem aquela quantidade abusiva de recheio. E são redondinhos, né? Você come do começo ao fim, come crocante, preço justo, eu amo. Falar em sanduíche de baguete embrulhados em jornal, como é que anda a higiene dos restaurantes franceses? Depois da pandemia, a manipulação de alimentos, ela ganhou mais cuidado? Você que tem andado por lá? Eu acho que é diferente o olhar. Então, existem coisas pra nós que a gente olha e fala assim, meu Deus, que absurdo que eles estão fazendo. E existem coisas pra gente que eles falam assim, que absurdo. Por exemplo, a base de higiene deles é muito melhor do que a nossa, quando eu digo assim, da população. Sim. Então, a consciência de higiene que vem de casa é maior do que a nossa. Por isso que a vigilância sanitária deles, ela é mais flexível do que a nossa. Ela tem uma flexibilidade porque, eu tenho um exemplo clássico, que meu marido uma vez presenciou, e eu falo, gente, isso pra mim virou um exemplo de aula por anos, que as pessoas não entendiam quando eu tocava nesse assunto. Ele foi a um banheiro de um restaurante que a gente tava, e um funcionário tava no banheiro junto, ele tirou o avental da cozinha e apoiou num mictório. Uau! Isso é aquela falta de consciência. Sabe, é uma coisa que ele faz todo dia, e pra ele nunca ninguém foi, e ele não percebe que ele está fazendo errado. Ele não tem consciência que aquilo ali Não é uma coisa deliberada, é comum, né? É natural. Mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Lá de trás do problema do saneamento básico de dentro de casa. E na França em si, nos países mais desenvolvidos, eles não passam por isso. Então, a higiene, por mais bagunçada visualmente pra gente, ela existe. E aqui o nosso ela é velada. A cozinha é tampada, você não vê o que acontece lá dentro. Lá o tio do crepe tá fazendo na sua frente, peitando, pegando com a mão em tudo. E aqui não, se finge que está tudo maravilhoso. Ai, de você pedir pra visitar uma cozinha no Brasil. Então, existem sim, acho que na época da pandemia eu fui em 2021, bem assim, quando abriram as fronteiras novamente, eu fui a Paris, estava não só a questão das cozinhas que continuavam a mesma coisa, mas a questão de dentro dos restaurantes, o controle sim. Mas aquela, não sei se já reparou, né, que o chefe tem um bolsinho na doma, aquela mulher roda tudo e tá tudo bem. Ela passa por mãos, bocas e caçarolas, né, sem nenhum problema. Ela não passa muito não, ela passa a noite inteira no bolso. É no bolso que se limpa. Tati, junto com croissant, foie gras, cassoulet, crème brûlée, soufflé de queijo e fondue, né, acabaram extrapolando as fronteiras do país, da França. Existem receitas diferentes, regionalizadas para essas delícias? Ou seja, a gente deu um jeitinho também de criar essas coisas, né? De inventar o nosso jeito. E o brasileiro, ele dá um jeito de ou melhorar tudo ou de estragar tudo. Porque eu brinco que aquilo que já estava redondinho, a gente sempre vai colocar mais recheio. E sem necessidade, e a gente precisa adaptar. Aqui gostamos de doces mais doces, então eu preciso acrescentar. Então, assim, fazer uma eclair francesa aqui não dá pra ser aquele creme pâtissier tranquilinho que é lá. Eu vou colocar ele sem graça, então adaptamos. Aí existe eclair de brigadeiro lá que é doce, não, mas aqui existe. Então eu acho que a gente precisa ter esta flexibilidade, mas nunca tirar. Eu brigava demais com meus alunos da cozinha francesa com isso. Porque eu falo, se você não respeita a origem, você nunca vai saber o sabor verdadeiro. Não sei o que. Eu falo assim, imagina a nossa feijoada sendo feita por alguém que não frita as carnes primeiro. Nossa, é um absurdo. Por que com a comida do vizinho você pode fazer o errado? Então eu acho legal a gente ter isso. Isso acontece muito na Itália. O brasileiro vai pra lá e fala assim, isso aqui não é pizza. Eu falei, não, deixa eu te contar. Aquilo lá não é pizza. É gostoso. É muito bom a nossa pizza recheadaça, mas a pizza mesmo é dos caras. Então acho que isso a gente precisa ter um respeito em falar, né? Às vezes a gente vê muita gente viajando falando mal da gastronomia, falando mal de um povo, falando mal de um garçom. Porque eles estão na casa deles. E não conhece a cultura, né? Eles também não gostam que a gente chegue e abrace eles. É um absurdo pra gente, isso é uma delícia. Você mal conhece a pessoa, você abraça a pessoa, né? Você não sei, nossa, é caloroso. Pra eles, é tipo assim, você ficou até duro, não sabe nem pra onde ir. Então, isso é cultura. Eles podem falar, nossa, o brasileiro é invasivo, o brasileiro é sem noção. Não, o brasileiro é feliz. Então, você que está na nossa casa, nos respeite. E nós, quando estivermos na casa dele, respeitamos ele. Croissant recheado ou não? Eu prefiro não, acredita? Acredito. Escargot, necessário experimentar?
Sim, experimentar sim. Aí você descobre. Não é uma paixão minha. Não acordo de manhã e falo assim, quero comer escargot. O molho do escargot com manjericão foi o que me atraiu, sabia? Rechuchar o pão depois. Exatamente. O que não pode faltar no cardápio de quem vai à França pela primeira vez? Puxa, é tanta coisa. Mas eu acho que é se permitir comer uma baguete com uma boa manteiga e mais nada, você vai gemer, não tem como. Porque o pão é duro, você reclama, você compra assim, meu Deus, como é bom. Que manteiga é essa? Eu acho que é o primeiro passo que você tem que partir. E não esquecer que a batata vai substituir o arroz. E sim, a batata vai estar presente em todos os momentos. E experimente ela pensando que é o arroz. Vem um molhinho Xuxa na batata, você vê o tanto que é maravilhoso. Sabe? E experimentar. E daí fuja um pouco daquilo que você procura sempre. Deixa a gastronomia francesa vir como os vegetais, que são os melhores vegetais do planeta, que você vai comer feito com respeito, com o ponto certo. Eu acho que só come, né? E beba vinho. Alguma coisa a evitar? Não, né? Eu acho que evitar é tipo querer o excesso. comparar. Não, e querer comparar. No Brasil é isso. Acho que isso não. Abre seu coração e vá. E evite, eu acho que tem uma coisa que eu acho que... Evite restaurante de turista, onde está muito turista, restaurante com vista. Restaurante com vista, você vai ter a única coisa boa, a vista. Porque você vai pagar caro, muitas vezes vai ser maltratado, a comida não vai ser boa. A comida vai ser ruim? Não, porque não se come mal naquele país. Mas a 2 quadras pra dentro, você vai pagar metade do preço e comer muito melhor. Então, à vista, você toma um cafezinho, né? Toma uma taça de vinho, que não tem erro. E aí, pra comer mesmo, você vai pro fundo, que vai ser melhor. E é bom falar também dessa simplicidade. Tem uma experiência boa da simplicidade de se comer em Paris. Por que não um pãozinho com café no Quartier Latin? Sim. Que é melhor? Sim. Não é isso? Gente, o nosso mapa de viagem nos levou hoje a uma diferente viagem, uma viagem gastronômica, e ninguém melhor para falar do que isso de uma pessoa que conhece não só a França como cidade turística, mas que conhece também a gastronomia francesa, inclusive é professora de gastronomia, né? Trabalhou muito tempo com isso e hoje ainda cozinha. Sim. E modéstia à parte, posso dizer, já experimentei, que não tem coisa melhor. Tati, muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso podcast. É um prazer poder falar de viagem e gastronomia, e um prazer maior ainda poder falar de viagem e gastronomia com quem sabe sobre viagem e gastronomia. E Tati Mendes é uma dessas pessoas. Muito obrigado, Mapa de Viagem. Agradece imensamente sua participação. Eu agradeço e vou deixar uma última mensagem que é muito importante que você falou. Às vezes você pergunta sobre a França para uma pessoa que foi uma vez e ela não teve uma experiência positiva, que isso é possível em qualquer lugar do mundo, e aí ela detona o país, ela detona a cidade, ela detona a gastronomia para você. Ela só vê as coisas ruins. Então busquem pessoas que já foram mais vezes para ter uma referência. Eu brinco, você nunca vai fazer o seu vestido de noiva com uma costureira que nunca costurou um vestido de noiva, ou que só fez um vestido de noiva. Então, calma, vá com uma pessoa mais experiente, escute pessoas que têm a ver com você. A pessoa gosta de beber vinho, então eu vou escutar mais ela. Se a pessoa que bebe muitos vinhos, que os vinhos são horrorosos, você tem que dar uma atenção. Agora, a pessoa que nunca bebe vinho foi pra França e falou assim, os vinhos, não sei, não gostei. Então, a gente tem que ter um pouquinho também de bom senso para quem procurar referências, principalmente quando o assunto é França. É isso, a experiência traz a excelência. O mapa de viagem que nos levou à gastronomia francesa termina aqui. Você pode rever esse e outros conteúdos nos nossos canais. Um abraço para você, boa viagem e até o próximo.